Bom, pessoal, boa tarde a todos. Tá? A gente está começando mais uma aula hoje aqui para vocês, nessa terça-feira. Sejam bem-vindos a todos. Da aula passada, eu deixei um link para vocês, não só aqui, mas também no grupo de cada sala, sobre a história de Giordano Bruno. A gente estava falando na aula passada, eu gostaria de saber quem de vocês assistiu o videozinho lá. Quem de vocês assistiu o vídeo lá sobre o Giordano Bruno? Alguém? Não? Não? Alguém lembra da aula passada? Giordano Bruno, por que ele foi morto, né? Quem assistiu o videozinho lá sabe que ele foi morto em uma fogueira, ele foi queimado, porque ele era contra os princípios, ele era contra os princípios da igreja naquela época. Então, ele pensava como o Sol era o centro do universo, assim como o restante, né, dos outros filósofos acreditava que a Terra era o centro do universo, assim como a Igreja Católica acreditava nisso. Como ele teve uma ideia diferente naquela época, que ele teve a ideia diferente, né? Ele acreditava que o Sol era o centro do universo. Ele acreditava que Jesus era simplesmente um mago, ele não acreditava que Jesus fazia parte da Santíssima Trindade. Ele acreditava em Deus, mas para ele, Deus era Deus de todas as coisas, e a Igreja Católica acreditava-se que Deus era Deus somente da Terra. Então, ele contrariava a Igreja. Por ele contrariar a Igreja e falar que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, ele foi julgado e queimado vivo em uma fogueira no centro da França. Então, se vocês pudessem assistir aquele videozinho, é bem legal, tá? Então, eu vou pedir prova para vocês, eu vou fazer prova? Não. Eu vou pedir um trabalho, vai estar lá no Classroom, tá? Um trabalho sobre as leis de Kepler. A gente vai falar sobre essas leis de Kepler hoje, que é o assunto mais importante dessa apostila 4, é o que mais cai em concursos, em Enem, enfim, para que vocês possam estar cientes daquilo que está acontecendo. Tá? Então, na apostila de vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Estou compartilhando a minha tela. E a gente vai... Eu vou lá na apostila de vocês. Caderno do aluno, atividade 2. Ah, professor, você não vai fazer a atividade 1? Bom, pessoal, a atividade 1 é o seguinte. A atividade 1 eu passei para vocês, né? A gente vai fazer essa atividade 1, que é a pesquisa, e depois eu vou passar o que vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar sobre as 3 leis de Kepler, né? Vou dar uma adiantadinha, mas isso vai estar lá no roteiro de vocês. Bem explicadinho o que é para vocês fazerem, que é uma pesquisa, e depois colocar essa pesquisa lá no Classroom. Bom, na atividade 2 aqui, essa atividade 2, ele já entra com as leis de Kepler, né? Então, tem 3 leis de Kepler, a gente vai falar sobre todas elas, que é a primeira, a segunda e a terceira lei de Kepler, tá? A primeira lei de Kepler fala sobre como que os planetas giram em torno da Terra. É de forma circular, né? Então, a gente vai ver isso. Então, eu vou abrir um simuladorzinho aqui para vocês, e vocês vão perceber, né? Então, na ciência, a gente faz alguns experimentos que vocês têm que... E a gente tem que ver o que acontece, ok? Bom, apareceu na tela para vocês. Eu vou zerar ele aqui. Todo mundo tá vendo o simulador, gente? O simulador tá na tela para todos? Sim. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simular o movimento da Terra em relação ao Sol, tá? Isso daqui agora, tá?
heliocêntrico. O que que é heliocêntrico? Quando o Sol está no centro, tá? E os planetas giram em torno dele. Então, aqui, ó, eu tenho a Terra, tá? Essa esferinha aqui, ó, que eu posso mexer nela para lá e para cá. Então, aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho o Sol. Beleza? Bom, se eu tenho a Terra e eu tenho o Sol, eu quero saber o tipo de movimento que a Terra faz em volta do Sol. Então, eu vou colocar uma grade aqui em volta e vou fazer um movimento de rotação da Terra. Vou traçar aqui também o caminho e vou determinar a força, tá? Bom, determinei a força. O que que vocês estão vendo aí? Duas setinhas, não estão? Vocês estão vendo duas setinhas? Uma do planeta para o Sol e uma do Sol para o planeta, sim ou não? Sim. Sim. Bom, essas duas setinhas, vocês estudaram lá no primeiro ano que essas duas setinhas são vetores, que representam direção, sentido de uma força, tá? Então, ali eu tenho o Sol fazendo força para um lado e eu tenho a Terra fazendo força para outro, com sentidos opostos. Então, ali a gente vai chamar isso aí de força gravitacional, tá? Força gravitacional. E o tamanho da seta representa o tamanho da força, ou seja, o planeta faz a mesma força gravitacional para o Sol e o Sol para a Terra, ou seja, a força que o Sol faz para atrair a Terra é a mesma força que a Terra faz para atrair o Sol. Por isso que os dois estão sempre em constante movimento e nenhum dos dois vai aproximar um do outro. Tá? Os dois vão manter sempre a mesma distância porque as forças de interação delas são iguais, tá? São iguais e em sentidos opostos, beleza? Uma força neutraliza a outra. Então, os dois vão estar sempre na mesma posição. Ah, professor, tem perigo da Terra trombar com o Sol? Não, tá? De jeito nenhum. Por quê? Porque eles estão em equilíbrio. A força gravitacional que o Sol faz na Terra é de mesma intensidade que a Terra faz no Sol. Então, eles permanecem em equilíbrio. Bom, eu vou soltar aqui agora, gente. Ó, presta atenção. Eu vou soltar o movimento. E aqui embaixo, ó, tá escrito aqui, ó, tá? Dias terrestres. Então, eu vou soltar e vocês reparem nisso. Vou soltar o movimento. Na hora que chegar no ponto de saída, eu vou tentar parar ele na mesma posição, tá? E eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês possam me responder. Bom, quase consegui parar na mesma posição, correto? Olha só. Gente, desse desenho formado, olha lá, o dias terrestres. O que está escrito lá em dias terrestres? 367. Isso. A gente sabe que 367 dias terrestres, a gente tem no ano 365 dias terrestres, né? Porque eu não parei exato, eu demorei um pouquinho para clicar o mouse, então ele andou 2 dias a mais. Mais uma volta completa em torno do Sol é referente a um ano, correto? Tá claro para vocês até agora, sim ou não? Sim. Sim. Pessoal, como eu tenho a grade, como eu coloquei a grade, a gente vai falar sobre as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, ele fala assim que os planetas giram de forma elíptica, tá? Então, os planetas giram de forma elíptica. Essa é a primeira lei de Kepler. Eu vou colocar depois aqui um PowerPoint com essa descrição todinha. Bom, se você reparar nesse quadriculado que eu coloquei, o Sol está bem no centro, né, ali, só que o planeta, ele gira e o desenho que faz em cima é o mesmo que faz embaixo, não é isso? Olha só aqui, ó. Essa distância aqui em cima é a mesma distância aqui embaixo, correto? Sim, né? Sim. Agora, olha só essa distância. O planeta está em cima da linha aqui. Só que o outro lado, olha só a diferença. Percebe a diferença ou não? Sim. Sim. Se tem essa diferença, significa que o movimento que o planeta, que um corpo celeste faz em volta do outro, não é circular.
Porque se fosse circular, essa parte aqui, ó, estaria bem aqui. Não é isso? Estaria bem em cima do cruzamento das linhas aqui. Então, Kepler ele percebeu no estudo dele que os planetas, sim, né, giravam em torno do Sol, que o sistema nosso era heliocêntrico, porém, os movimentos dos planetas não eram circular, e sim elíptico. O que é elipse? Elipse é uma esfera achatada, a aparência de um ovo. Aqui eu não tenho essa aparência porque é muito pequena essa diferença. Mas se tem uma pequena diferença, eu não posso falar que é um círculo, ela é uma elipse, tá? Ela é uma elipse e o Sol sempre vai ocupar um dos seus focos. Eu vou colocar a descrição aqui. Vou colocar a descrição aqui. Ó, lei de Kepler, tá? Se vocês perceberem esse modelo aí na tela de vocês, se vocês perceberem esse modelo, vocês estão vendo que o Sol ele não fica no centro certinho. O de baixo, tá? É o heliocentrismo. O de cima, o modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro do universo. Ah, esse modelo aqui, a gente sabe que ele não existe, tá? Mais que os filósofos de antigamente, né, Aristóteles, né, o pessoal todo lá, eles acreditavam que isso aqui era real, e a Igreja Católica acreditou nisso aqui até 1600, depois de Cristo, né? Muita gente morreu por causa disso, inclusive Giordano Bruno, que eu passei para vocês. E agora, nos tempos atuais, a gente tem esse modelo de baixo, que é o heliocentrismo, onde o Sol é o centro de tudo, tá? E Kepler, ele veio para falar o seguinte, bom, além de ser o centro, o Sol ser o centro do universo, né, o centro do nosso sistema solar, os planetas giram em volta, mas não de forma circular, de forma elíptica. Então, a primeira lei de Kepler está aí na tela de vocês. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, não quais ele ocupa um dos seus focos, nas quais ele ocupa um dos focos da elipse. Então, vou mostrar para vocês o que é isso. Se vocês quiserem printar aí, tá, esse PowerPoint, porque na apostila de vocês não vai falar explicitamente das leis de Kepler, tá implícita. Eu que tenho que falar para vocês que a gente está estudando as leis de Kepler, senão vocês não iam entender que esse é o estudo mais importante dessa quarta apostila, que são as leis de Kepler. E a primeira lei de Kepler, a definição dela é bem simples, é só isso mesmo, professor? As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais o Sol ocupa um dos seus focos. Pronto, é só você decorar isso. Essa é a primeira lei de Kepler, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, pode tirar print? É bom tirar print? Acho que é bom vocês tirar print, tá? Acho que é legal vocês tirarem print. Vou dar um tempinho para vocês tirarem print. Ó, no elipse... Professor, o seu trabalho vai ser, tipo, colocar essas informações, pode colocar desse jeito? O meu trabalho aqui está bem resumido, tá? Está bem resumido. O meu trabalho vai ser um pouquinho maior, tá? Mas aqui está bem resumido. O que é a primeira lei? Aí dentro dessa primeira lei, existem outros fatores que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas o trabalho que vocês vão fazer é em cima das leis de Kepler. Vocês vão aprofundar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Mas se vocês prestarem atenção na aula aqui, não vai ter problema nenhum, tá? Já vai ficar muito fácil para vocês. Ó, aqui eu tenho um elipse e cada elipse ela tem dois focos, gente. Por que ela tem dois focos? Ela tem o centro principal, tá? E do centro até no foco é como se fosse um raio de uma circunferência, tá? Então aqui, ó, esse é o centro da elipse. Aqui eu tenho um foco de um elipse, que é o meio entre o centro e a ponta. O meio aqui é um foco. E do outro lado aqui, tá? Entre a ponta e o centro, eu também tenho um meio, que é chamado de foco.
Então, aqui ele dá uma relaçãozinha, ó, entre essa distância de A mais B é igual à distância de D mais C, tá? Então, aqui eu tenho... O que é foco mesmo? O que é foco? É um dos raios da elipse, tá? É a distância entre o centro da elipse até a sua ponta, beleza? Então, aqui é o foco. O Sol ocupa um dos seus focos. Professor, qual dos focos o Sol vai estar? A gente não sabe, tá? Ele pode estar em um dos dois, não importa, tá? O que importa é que o Sol ocupa um dos seus focos, beleza? Bom, continuando. Aqui a gente vai falar sobre a segunda lei de Kepler, tá? A segunda lei de Kepler fala assim: a área descrita pelo raio vetor de um planeta, linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Velocidade areolar, velocidade com que as áreas são descritas. Calma, eu li um pouco rápido, mas se vocês quiserem tentar, eu vou esclarecer isso para vocês. O que é isso, professor? É isso, ó. Bom, aqui eu tenho o Sol, ele está ocupando um dos seus focos. Primeira lei de Kepler, tá? Aqui eu tenho a primeira lei de Kepler. O Sol está no foco, a linha aqui do planeta é elíptica, tá? Então, os planetas descrevem uma forma elíptica em torno do Sol, e o Sol está ocupando os seus focos. Primeira lei de Kepler, beleza? Aí aqui, ó, eu tenho uma área, essa área aqui, ó, no pontinho preto, foi que eu comecei a contar aqui do pontinho preto e terminei aqui. Ó, área 1. Aí eu vou andar com o meu planeta e num determinado tempo eu vou ter a área 2. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Gente, a segunda lei de Kepler fala assim: os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Aqui, ó, a área 1 é igualzinha à área 2, beleza? O detalhe que eu tenho que falar para vocês aqui. O que significa essa área 1 e área 2? Olha só, o ponto inicial aqui e o ponto final aqui em cima, certo? O ponto que eu iniciei a contar aqui e o ponto que terminou aqui. Esse tempo que ele levou daqui a aqui é igualzinho o tempo que ele levou daqui a aqui. Os tempos são iguais. Se daqui a aqui ele gastou 1 minuto, por exemplo, daqui a aqui ele também gastou 1 minuto. O planeta gasta 1 minuto. Os tempos têm que ser iguais. As áreas só vão ser iguais quando os tempos forem iguais. Então, lembrando, voltando, primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, os planetas giram de forma elíptica. Segunda lei de Kepler é a lei das áreas, chamada lei das áreas. Quando vocês forem fazer a pesquisa, vocês vão ver lá a lei das áreas, aí vocês vão entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando aqui, ó. Essa área 1 é igual à área 2, mas essa área 1 só pode ser igual à área 2 se o tempo percorrido na área 1 for igual ao tempo percorrido na área 2. Se o tempo for diferente, as áreas vão ser diferentes. Tá? Olha só. Sol e o planeta. Outro detalhe importante que cai bastante em vestibular é esse daqui, gente. Olha só. Essa seta aqui, ó, aponta para cá. Tá? Então, esse ponto onde o planeta está aqui, ó, é chamado de afélio. É o ponto mais distante onde o planeta passa do Sol. É o afélio, tá? Então, o afélio é o ponto mais distante que o planeta passa do Sol. E do outro lado, lá, ó, o planeta vai girando, ele vai passar do outro lado, do lado mais próximo do Sol, é chamado de periélio, tá? De perto, né? Se alguém tiver alguma dúvida, de perto, periélio. O planeta passa mais próximo do Sol. Gente, nessa situação aqui, se o planeta passa próximo do Sol, significa que ele tem uma atração maior quando eu passo mais perto do Sol. A atração é maior, já estudei isso com vocês. Mais distante, mais longe, a atração é menor.
Então, quando eu estou no periélio, a velocidade areolar do meu planeta é maior. A velocidade dele é maior do que no afélio. Então, no periélio, a velocidade é maior do que no afélio. Por quê? Porque a tração é maior. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar só um minutinho. Olha só, a diferença de velocidade. No afélio, tá? No afélio, está longe do Sol, velocidade 29,3 km por segundo do planeta Terra. No periélio, quando o planeta está mais próximo, a velocidade é de 30,2 km por segundo. Então, ou seja, eu estou sofrendo uma atração maior, a minha velocidade aumenta. Quanto maior a atração, maior a velocidade, tá? Quanto menor a distância, maior a velocidade. Então, são uns esquemazinhos aí que a gente vai ter que aprender. Voltando aqui, ó. Voltando aqui no simulador, a gente percebeu que essa distância é menor. Se essa distância é menor, eu tenho, então, que esse movimento não é circular, que esse movimento é elíptico, tá? Que ele só pode ser elíptico. Gente, deixa eu zerar aqui e vou voltar ao seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir ou aumentar a massa da Terra. Vamos aumentar a massa da Terra. Massa do planeta Terra. Aumentei a massa do planeta Terra. O que vai acontecer? Deixa eu colocar a força aqui. Quando eu aumento a força, a massa do planeta Terra, vocês já perceberam alguma coisa ou não? Só de aumentar aqui a massa do planeta. Olha lá, a setinha agora está quase encostando na outra aqui. Quando você aumenta a massa, você aumenta o que? A força gravitacional. Então, a força gravitacional está relacionada tanto à distância quanto à massa dos planetas. E vou colocar girar. Olha lá. O movimento vai ser elíptico, porque eu aumentei a massa. O movimento vai ser circular. Mudou o movimento? Acho que é circular, né? Será? Não sei. É o mesmo, não é? É o mesmo. Não mudou nada. Olha só a diferença que está aqui, ó. Eu mudei a massa. A única coisa que mudou quando você muda a massa é a força gravitacional. A força aumenta. Eu vou zerar aqui de novo. Ó, eu vou limpar aqui isso daqui. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Como está a seta aqui? Nesse ponto aqui, né, um ponto de maior distância, a seta ela está quase grudada uma na outra aqui, ó. Eu quero que você perceba a seta quando ela passar do outro lado aqui, tá ok? Todo mundo presta atenção na seta quando ela passar do outro lado. A hora que passar do outro lado aqui, significa que vai passar mais próximo do Sol, porque essa distância aqui é menor do que essa. O planeta vai passar mais próximo do Sol. O que vai acontecer com a seta? Presta atenção lá. Vocês perceberam a setinha, gente? Ela separou e foi juntando. Sim, quando ela vai aproximando do Sol, essa força ela é maior, então ela aumenta de tamanho a seta. Quanto maior a força, maior a seta, porque o tamanho da seta representa o tamanho da força de atração entre eles, tá? Aqui embaixo, ó, olha só, tô com o planeta aqui, ó a distância que eles estão. Se eu trouxer para mais próximo do planeta, olha lá, ó, mais distante. A atração é menor. Vou aproximando. Olha só. A atração vai ficando cada vez o quê? Maior. Dá para perceber ou não? Sim, né? Então, isso significa o quê? Voltando lá naquele slide. Periélio e afélio. Se eu perguntar para vocês assim,
Quando que essa força é maior? No periélio ou no afélio? O que vocês vão me responder? Periélio. Periélio. Isso mesmo, a força é maior no periélio, porque o planeta passa mais próximo dele. Tá ok? Se eu perguntar, vou fazer a mesma questão. Quando que a velocidade do planeta é maior? No periélio ou no afélio? Periélio. No periélio. Quanto mais próximo eu estou do corpo, maior é a atração e maior é a velocidade. Tá claro? Vou zerar aqui de novo e agora eu vou colocar 3 componentes aqui. Eu vou colocar o Sol, a Terra e a Lua. Tá? Eu vou colocar aqui o caminho que eles vão percorrer. Vamos colocar a grade também. Beleza? E vamos soltar para vocês verem o que vai acontecer aqui agora. O de vermelho é a Lua que está fazendo, tá? Lembra de uma perguntinha que foi feita na primeira aula de astronomia? Qual que foi a principal diferença entre um planeta e um satélite natural? Alguém lembra dessa pergunta? Qual a principal diferença entre um planeta e um satélite natural? Alguém lembra dessa pergunta? Está na apostila de vocês, na apostila 3. Lembro. Lembra? Da pergunta eu lembro, da resposta. E da resposta? A resposta está aí, ó, no desenho. A resposta está no desenho. Alguém lembra? Ele não gira certinho, ele gira mais por conta própria. Ó, a resposta está aí. A principal diferença entre um planeta e um satélite natural. Os planetas giram em torno do... Sol. E os satélites naturais giram em torno... Em torno do planeta. Em torno do planeta. Ó, cada movimento que eu vou soltar aqui, ó. Olha lá a Lua. A Lua, ela está fazendo um movimento só em volta do planeta, não é isso? Enquanto o planeta gira em torno do Sol, a Lua gira em torno do planeta. E vai fazendo esse movimento aí constantemente. Beleza? Vou limpar aqui de novo e vou colocar somente a Terra e a Lua. O movimento. Olha só, vamos prestar atenção no movimento. O movimento é circular? O movimento é circular ou é elíptico? Entre a Lua e a Terra. Elíptico. É elíptico. É elíptico. Se você perceber aqui a parte de cima e a parte de baixo, dentro da grade, aqui embaixo não está relando, nessa linha aqui, ó, enquanto aqui em cima ela rela. Então, os movimentos dos corpos, eles são elípticos, beleza? Quanto menor o corpo, mais difícil é para você ver esse movimento, mas ele existe, ele é elíptico, tá? Entre a Terra e o Sol, essa distância aqui era maior. Entre a Terra e a Lua, essa distância é menor. Agora eu vou colocar para vocês aqui, ó, um satélite. Esse satélite de televisão, de internet, que fica no espaço aí se movimentando. Beleza? Vou colocar uma força de atração, porque existe força de atração entre os corpos, né? Por isso que eles ficam em equilíbrio no espaço. Vou soltar um movimento. E aí, esse movimento é elíptico ou não? Um satélite está sempre Circular.
Ele é circular. Por que que ele tem que ser circular, gente? Um satélite não muda de posição em relação ao planeta. O satélite, ele gira na mesma velocidade que o planeta, tá? Porque, por exemplo, quem tem antena de TV da Sky, por exemplo, a sua antena, ela fica mudando de posição em cima da sua casa? Sim ou não? Não. Não, ela fica parada. Ela fica parada, na verdade, ela está girando, né? Ela está se movimentando a 1.400 km por hora, que é a velocidade de rotação da Terra. Ela está lá, essa velocidade. O satélite também está à mesma velocidade que a Terra. Tá? Se o satélite atrasar 1/10 ou adiantar 1/10, o que vai acontecer com a sua transmissão de TV? Parar? Vai parar, você vai perder o sinal do satélite. Você não vai ter mais sinal de satélite. Os satélites apontados para o Brasil é o mesmo apontado para, por exemplo, para a China? Só existe um canal, só existe um satélite da Sky? Não. Não. Então, existe vários, né? Alguns satélites, tanto para a Europa, para a América do Sul, existe vários satélites, existe a posição deles, beleza? Como o Brasil fica desse lado, né? E quem está do outro lado do planeta não conseguiria pegar esse satélite. Então, é obrigatório eu ter um outro satélite para o outro lado, girando também na mesma velocidade. Então, em volta da Terra, existem milhares de satélites artificiais girando em torno da Terra. Tá? Uns com a distância maior, outros com distância menor, enfim. Não importa a distância que eles estejam, eles têm que estar na mesma velocidade da Terra. Tá? E esses satélites artificiais, eles estão sempre na mesma velocidade da Terra. Eles não vão se chocar nunca também. Beleza? Então, gente, ó, esse simulador aqui, hoje, que eu estou mostrando para vocês, é isso. Lá agora, a gente vai olhar na apostila de vocês para ver os exercícios. Tá? No caderno do aluno aqui, na atividade 2, fala assim, não altere nenhum dado do simulador, apenas clique no ícone e tal, e observe a órbita realizada. Quando chegar em 365 dias na Terra, canto inferior direito, pause o simulador. Beleza, pausei. Limpe os dias, quando chegar, pause o simulador. Beleza, pausei. Ele deu uma volta completa, não é isso? Na 2, limpe os dias terrestres e clique em caminho. Inicie novamente o simulador e escreva a forma da órbita. Você pode utilizar a trena para realizar a medição. Aqui na 2, ele só pergunta para você, descreva a forma da órbita. Que forma que a gente viu nesse simulador aqui? Que forma que é a órbita? É circular ou é elíptica? Elíptica. Elíptica. Então, nessa questão 2 aí, gente, vocês vão escrever assim, ó. De acordo com a primeira lei de Kepler, a órbita é elíptica. Beleza? De acordo com a primeira lei de Kepler, a órbita é elíptica. Lei de quem, professor? Lei de Kepler. Aqui na apostila ele me dá umas respostas diferentes, mas é que eu quero que vocês entendam que a gente já está falando sobre as leis de Kepler, tá? Porque aqui na apostila do professor minha, que está já respondida, aqui fala o seguinte, ó. Na 2, espero que o aluno perceba que a órbita não é circular perfeita. Vocês perceberam isso, sim ou não? Né? Porque lá tem diferente de marcador. Além de vocês perceberem isso, eu quero que vocês respondam de acordo com as leis de acordo com a primeira lei de Kepler, tá? Ó, aqui embaixo tá como se escreve Kepler. Kepler, de acordo com a primeira lei de Kepler, tá escrito aqui,
A órbita é o quê? Elíptica. Beleza? Aí na 3 lá, eu vou deixar aqui a apostila do professor. Na 3 lá fala assim, ó, meça o tempo que o planeta faz a revolução inteira. Atenção, veja que a velocidade normal, acelerada e lenta, caso precise, você pode colocar na velocidade lenta para verificar melhor a revolução. Tá? O que eu quero com isso aqui, ó? Ó, se eu tivesse uma velocidade normal, ele levaria mais ou menos 29 segundos para fazer a revolução completa, tá? Ou seja, a revolução completa é de 365 dias, tá? E essa revolução completa equivale ao quê? A um ano, beleza? Então, a 3 aqui, ó, tá aqui, meça o tempo que aquele simulador leva é de 29 segundos, que é referente a 365 dias, que é referente ao quê? A um ano. Beleza? Tá acompanhando aí ou não? Podemos ir para 4? Bom, a 4, pessoal, ela tá extensa, mas a gente vai dar uma simplificada nela, tá? A 4 fala assim, né? Limpe o simulador, clique na força da gravidade, note que a flecha de força azul na Terra é do mesmo tamanho que a flecha da força azul do Sol. Por que isso acontece? Quais leis estão sendo ilustradas? Escreve a lei. Ô, gente, toda ação tem uma reação, né? Se o Sol emite uma força para a Terra, o planeta Terra também vai devolver aquela força igual. Por isso que o Sol e a Terra, eles permanecem em constante movimento, tá? E não saem da posição. Se eles não saem da mesma posição, significa que essas duas forças no sentido ao contrário, tá? Olha lá, voltando lá no simulador, olha lá, deixa eu voltar aqui no simuladorzinho, olha a seta lá, gente. A seta é do mesmo tamanho, só que no sentido contrário. Força no sentido contrário, na mesma força, significa a terceira lei de Newton. É a lei da ação e reação. Porque o Sol aplica uma força na Terra e a Terra reage, aplicando a força de mesmo valor no Sol, mantendo os dois em equilíbrio. Então, a flecha aqui, ó, tá? A flecha aqui, ó, quanto eu aproximo, maior ela fica, distancio, menor ela fica. Só que quando eu aproximo ou quando eu distancio, a força é sempre igual, é do mesmo tamanho. A de ação e reação não vai mudar nunca. Elas estão sempre do mesmo tamanho. Essa lei aqui é a terceira lei de Kepler, tá? É a terceira lei de Kepler. Então, a gente vai voltar aqui na apostila. Ó, na 4, tá aqui, ó, baseado na terceira lei de Newton, onde fala sobre ação e reação, vemos que a atração entre os corpos deve ser mútua para que haja equilíbrio entre eles. Só isso. Só até aqui vocês vão copiar, tá? Porque vocês já entenderam que quanto menor a distância, maior essa força. Quanto também maior a massa entre eles, maior essa força. Tá? Então, a gente tem que relacionar distância e massa. Distância maior, força menor. Distância menor, força maior. Massa maior, força maior. Massa menor, força menor. Tá? Então, é só até aqui, ó, só até entre eles. Se vocês quiserem copiar na apostila, ou quiser printar para depois escrever, para a gente não perder tempo, beleza?
E, na verdade, a 4 já responde a 5. A gente só vai responder a 5, tá, pessoal? E já acabamos a aula, tá? E depois só vou dar umas dicas para vocês do trabalho que eu vou pedir. A 5 fala assim, ó, deslize o seletor, massa do planeta, né? Ou seja, ele quer que eu aumente a massa do planeta, ele quer que eu aumente. Você manterá a distância até o Sol, mas substituindo a Terra por um outro planeta, com uma massa menor ou maior. Ou seja, se eu aumentar a massa do planeta, aumentar ou diminuir, aqui no simulador, aqui, ó, o que eu faço aqui, ó? Eu tenho aqui massa. Se eu aumentar a massa do planeta Terra, olha lá a força. Tá vendo a setinha lá? Olha só, estou aumentando a massa. O que está acontecendo com a força? Aumentando também. Se eu aumentar a massa, aumenta a força. Se eu diminuir a massa, diminui também a força. Olha lá. Tá todo mundo percebendo aí? Sim ou não? Só estou aumentando a massa. Aumentei a massa, aumentei a força, só que o movimento ele continua o mesmo, tá? A atração continua a mesma, só com força diferente. Opa, eu te empurro para lá, você me empurra para cá. Beleza. Tá? Imagina a força que Júpiter exerce sobre o Sol e que o Sol exerce sobre Júpiter, porque o Júpiter é o maior planeta do sistema solar, né? Bom, voltando lá na questão, então, olha assim, na 5. Que mudanças você percebe quando se trata de um planeta menor? A resposta está aqui, espero que os alunos percebam, especialmente a diferença que ocorre na força. Não é isso que ocorre na força? Quanto menor for o planeta, ou menor a massa, menor é a força de gravidade. Se eu aumentar aquela massa, eu vou aumentar a força da gravidade. Correto? Tá? Então, a tá aqui, ó. Se vocês quiserem abreviar, é só colocar assim, aumento da força da gravidade de um planeta menor. Menor a força da gravidade quando o planeta é menor, ou maior a força da gravidade quando o planeta é maior. Aí é diretamente proporcional e não inversamente, tá? E a B aqui embaixo, compare o período de um planeta maior e um menor, com medido na parte 1. Ó, o período que ocorre num planeta maior ou menor, o que acontece, gente, se o período for maior ou menor? Vamos voltar lá no simulador só para vocês entenderem, tá? Eu vou mudar a massa aqui, vou colocar aqui a massa 2 desse planeta, né? A massa da Terra, o normal seria aqui na Terra, então vou aumentar a massa desse planeta para 2. Esse planeta de 2 não é mais a Terra, é um outro planeta qualquer que eu não sei qual que é. Vou aumentar aqui e vou colocar o caminho e a grade. Só para a gente ver se vai mudar alguma coisa, tá? Lá. Ó, a força muda bem, mas a trajetória dele, a distância é a mesma. Só mudei a massa. A trajetória dele vai mudar? Olha lá. Eu só mudei a força de atração, tá? Ou seja, a força de atração, as setinhas são maiores, mas aqui, o que ele está fazendo aqui, ó, a órbita dele não mudou nada. A órbita dele é a mesma, independente da massa, beleza? Voltando lá para a questão, então aqui na B, né, compare o período do planeta maior e o menor com medida na parte 1. Espero que os alunos percebam, especialmente a diferença que ocorre é somente na força da gravidade, tá? Somente a força da gravidade vai ser maior ou menor de acordo com a massa do planeta, beleza? Aí, gente, eu vou colocar para vocês, eu vou esperar vocês terminarem de copiar aqui, porque eu quero
A B é só copiar isso, senhor? É só isso, ó. A diferença que ocorre na força da gravidade, só isso. A diferença é a força da gravidade. Quanto maior a massa, maior a força. Menor a massa, menor a força. Tranquilo? Posso mudar aqui o slide ou não? Pode. Printa a tela, tá? Quem não tiver com dificuldade. Eu vou... Depois eu vou colocar para vocês, gente, no link da sala, mas está na apostila de vocês também aí, tá? Tá na apostila de vocês também, deixa eu colocar a apostila de vocês. Aqui no final, aqui, ó, tá esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui no YouTube, aqui, ó. Deixa eu tentar colocar no chat. Vou parar de compartilhar. Ó, esse vídeo aí, gente, é muito interessante para vocês conhecerem a primeira lei de Kepler, tá? Que eu vou pedir um trabalho. Então, se vocês quiserem salvar esse link aí para que vocês possam estar assistindo depois, vai facilitar bastante a compreensão de vocês sobre a história do heliocentrismo, do geocentrismo e também das leis de Kepler, tá? É um vídeo de 10 minutos, é bem curtinho, mas é bem bacana, é bem, assim, didático mesmo. Vocês vão ganhar bastante com esse vídeo aí, tá bom? Pessoal, deixem para mim aí o nome e o número de vocês no chat, tá? Eu vou finalizando a aula aqui, eu vou parar a gravação. Quem quiser me perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Pergunte-se agora, o cálice para sempre. Beleza, gente?